O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Bem-vindos a essa primeira lição em que nós vamos olhar o primeiro capítulo do meu novo livro, O Chamado de Jesus. Eu escrevi esse livro e estou fazendo esse vídeo para te ajudar. Eu quero te ajudar a vir e viver a vida que Jesus tem para você. Algumas vezes eu irei te provocar a algo e eu realmente irei te desafiar. E eu quero que você comece a refletir. Eu também irei tentar dar a você algumas ferramentas práticas sobre como você pode obedecer de uma forma melhor o chamado que Jesus te deu. E como você pode dar frutos para Ele. Você sabe que nos resta muito pouco tempo. É momento de acordarmos. É momento de sermos radicais. Nós temos feito as coisas do nosso próprio jeito. Agora é hora de pararmos de fazer da nossa forma e passarmos a fazer do jeito dele. Nós precisamos fazer da forma como Jesus nos chamou para fazer. O primeiro capítulo do meu livro se chama Cristo, Missão e a Igreja. Nesse capítulo nós analisamos qual é o nosso chamado. Há alguns anos eu fui a uma igreja, em um ambiente de igreja, no qual havia um foco muito forte em descobrir qual era o nosso chamado pessoal. Qual é o nosso chamado? Qual é o meu chamado? O que Deus quer que eu faça? Qual é o nosso chamado específico como igreja? Nós dedicamos muito tempo buscando entender isso naquela época. E era como se cada pessoa tivesse um chamado específico e pessoal. Como se cada igreja tivesse a sua própria forma de ver isso. Nós nos dedicamos muito a descobrir a visão para a igreja, ou o chamado da igreja e o nosso foco. Qual é o meu chamado? Por exemplo, o que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu seja um líder de adoração? Deus quer que eu seja um empresário? Qual é o meu chamado? Porém, onde encontramos isso na Bíblia? Em que lugar da Bíblia encontramos dessa forma? Que temos chamados específicos e há coisas que devemos fazer, que são diferentes do que Cristo disse. Esse é o problema. O problema é que, naquela época, focamos muito em nosso chamado e na nossa visão e esquecemos de olhar para o que Jesus realmente estava dizendo. Sim, você talvez sinta que foi chamado para ser um líder de adoração ou para ser um empresário, mas você ainda precisa obedecer a Cristo, pois é tudo sobre Ele. Não importa de qual igreja você faz parte, não importa qual seja o seu chamado, a sua visão, seu chamado e sua visão não devem ser diferentes do que lemos na palavra de Deus. Jesus não é apenas nosso Salvador, mas é o nosso foco, o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo nessa vida. Como eu disse, há alguns anos atrás eu estava ocupado procurando o meu próprio chamado. Eu estava ocupado tentando definir um chamado para a nossa igreja. E agora eu estou livre de tudo isso. Eu estou tão livre de tudo isso. Agora é apenas Jesus. Meu objetivo é obedecê-lo, obedecer às suas palavras. E a minha visão e o meu chamado é aquilo que eu leio na Bíblia. Nada além disso. Agora, já não é mais para o que eu fui chamado. Não é sobre o que eu devo fazer, mas sobre o que Jesus é. Então eu irei fazer do modo como o Senhor tem me chamado para fazer. Mateus 7, verso 24 e 27 diz isso. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A chuva cai, correm os rios, sopram os ventos contra aquela casa, e no entanto ela permanece de pé, porque está firmada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. A chuva cai, correm os rios, sopram os ventos contra aquela casa, e ela cai, e grande é a sua queda. O que lemos em Mateus 7 não é sobre ouvir a palavra. É sobre pôr em prática a palavra. É sobre obedecer a palavra. Então, não basta ouvir as palavras de Jesus. Você não se edifica sobre a rocha por ficar sentado em uma igreja ouvindo a palavra, ou por ler a palavra. Você precisa obedecer a palavra. Nós precisamos fazer o que Jesus disse para fazermos. Então, não basta apenas ter fé nesse sentido.
Não se trata de ir à igreja e ouvir domingo após domingo. Não, nós precisamos ter obediência, não à tradição da igreja ou à nossa própria forma de ver, não ao nosso próprio chamado, mas devemos obedecer a Jesus, às palavras de Jesus. E isso é muito claro. Vamos ouvir o que Jesus está dizendo e então vamos fazer isso. Isso é simples. Vamos ouvir o que ele está dizendo e então vamos obedecer ao que ele disse. E se você fizer isso, isso irá transformar a sua vida. E não só a sua vida, mas transformará a vida de quem está ao seu redor. Se olharmos para a igreja hoje, existem 3 grandes assuntos que podemos tratar, usando palavras rebuscadas: eclesiologia, missiologia e cristologia. Certo? Se você nunca ouviu essas palavras, são coisas simples. Cristologia é o ensino de Cristo. Missiologia é o ensino sobre a missão. E eclesiologia é o ensino sobre a igreja. Então, nós temos essas 3, Cristo, missão e igreja. Mas, entre os 3, qual deles vem primeiro? Permita-me ler algo do meu livro. Há 3 grandes assuntos na Bíblia que pessoas têm falado atualmente: eclesiologia, missiologia e cristologia. Eclesiologia, missiologia e cristologia são, respectivamente, ensino sobre a igreja, ensino sobre a missão e ensino sobre Cristo. A pergunta que faço é essa: qual desses 3 temas deve estar em primeiro lugar em nossa vida? Se olharmos para a igreja hoje, descobriremos muitas vezes que ela coloca primeiramente o seu foco em torno do ensino sobre a igreja. O próximo ensino que a igreja foca é a missão. E após isso, ela foca no ensino sobre Cristo. Eu admito que alguns anos atrás também estava muito focado no ensino sobre a igreja, de modo que esqueci do ensino mais importante de todos, que é Jesus. Claro, eu não fiquei de pé numa plataforma da igreja e eu disse: eu esqueci de Jesus. Eu não pude perceber naquela época que eu tinha esquecido dele, porque tudo que eu estava fazendo era por causa dele. Eu construí igrejas por causa dele, eu fiz missões por causa dele, mas agora consigo perceber que o meu foco estava errado. Honestamente, acredito que muitos de nós têm esquecido do mais importante. Temos esquecido de passar tempo com Jesus. E esquecemos de focar no que Ele diz em Sua palavra, pois é tudo sobre Ele. Sobre o que Ele está dizendo em Sua palavra e sobre o que Ele quer que cumpramos a Sua missão. Dessa forma, o foco seria em Jesus em primeiro lugar. Em segundo lugar, como Ele quer que cumpramos Sua missão. E o ensino sobre a igreja surgiria em terceiro. Eu gostaria de dizer isso. O que lemos aqui é realmente de verdade um grande problema. Talvez você não veja isso, mas quando começar a enxergar, você verá o quanto nos afastamos de Jesus e da Sua palavra. Se olharmos para muitas igrejas hoje, muitos na igreja estão bastante ocupados servindo a Jesus, entre aspas. Eles estão ocupados com as atividades da igreja. Estão ocupados com encontros, estão ocupados com várias coisas. Mas nisso de, entre aspas, servir a Jesus, eles acabaram se esquecendo de Jesus. Eles se esqueceram de se sentarem e lerem o que realmente Jesus disse em Sua palavra. O que Jesus quer que façamos? Deveríamos começar com Jesus. Não deveríamos começar com a igreja, em ficar ocupado em construir a nossa igreja. Deveríamos começar com Jesus. E assim, quando olhássemos para Jesus e para o que Ele está dizendo, então a nossa forma de fazer missão seria muito diferente. A maneira como servimos seria muito diferente. Por quê? Porque nós não iríamos servir mais a tradição da nossa igreja. Iríamos servir a Jesus e a Sua palavra. Então, Jesus primeiramente. Olhar para Ele. Olhe para o que Jesus está dizendo e a forma como Ele quer que obedeçamos e façamos missão. Em segundo lugar, fazemos missão da maneira como Jesus nos disse. Em terceiro lugar, terminamos com a igreja. E aí então, ela se torna a igreja de Jesus. Certo? No último ano aqui na América, eu conheci muitas igrejas diferentes. Eu já estive em diversos lugares, em muitos encontros. E a maioria dessas igrejas em que fui, todas se parecem iguais. Elas têm um prédio, elas têm bancos, elas têm reuniões de igreja, reuniões de adoração, são as mesmas músicas e é a mesma forma de pensar.
Nós nos reunimos, queremos que as pessoas venham, convidamos nossos amigos para virem à igreja, esperançosamente, alguns deles irão nascer de novo. Quase tudo parece igual e todos nós fazemos isso, entre aspas, por Jesus. Mas nunca tiramos um tempo para pararmos e analisarmos o que realmente Jesus disse, o que Jesus quer que façamos. Jesus fala que deveríamos fazer a igreja da maneira que fazemos. Jesus fala que deveríamos ter um edifício, reunir pessoas. Então, com a esperança, aguardarmos os descrentes entrarem em nossa igreja e serem salvos? Ou Jesus fez muito diferente disso? Além disso, quando Jesus disse, venha e siga-me e te farei pescador de homens, ele não apenas se sentava com eles em um encontro de domingo e depois faria um ensino. Não, ele caminhou com eles. Ele estava os edificando, ele estava fazendo com que eles se tornassem discípulos. O problema hoje é que estamos tão focados em nossa igreja, ou modo como fazemos igreja. E isso está firmado em tradições, isso está firmado na tradição dos homens. Isso está baseado numa cultura da igreja, e então fora dessa caixa nós tentamos fazer missão. E como eu disse, essa missão muitas vezes precisamos ter encontros legais. Então, se tivermos um encontro certo, encontros agradáveis, as pessoas desejarão vir à igreja e então atraímos pessoas à nossa igreja. Muitas vezes pessoas que são de outra igreja, nós não nos encontramos e treinamos as pessoas como deveríamos fazer. Nós não nos reunimos e não fazemos discípulos como deveríamos. Então, e não deixamos esses discípulos saírem à colheita, que está pronta. E não vemos então a colheita sendo salva. Não vemos as pessoas mudarem. Então sim, estamos muito ocupados com a igreja, com a nossa missão, que esquecemos de Jesus e de todo o restante. E eu também já fui culpado disso. Vamos parar de fazer o que estamos fazendo. Vamos mudar a maneira como estamos fazendo. E então vamos tentar realmente dedicar tempo para ver o que Jesus disse. O que Jesus disse? O que Jesus quer que façamos? Novamente, em que lugar encontramos o belo prédio da igreja na palavra de Jesus? Onde achamos os encontros de domingo, em que as pessoas vêm domingo após domingo e ouvem o sermão da palavra? Eu quero ler um pouco mais do livro, do capítulo 1. Atualmente, muito do que pensamos ser a verdadeira igreja, e muito do que fazemos hoje, entre aspas, para servir a Cristo, realmente foi roubado de nós, o primeiro amor que tivemos por Ele. O foco que tivemos por Cristo no princípio está sendo roubado de nós. Porque estamos muito focados na igreja. Em vez de focarmos nele, como podemos obedecê-lo. Às vezes esquecemos que Jesus não chamou para construir grandes e belas igrejas como muitos membros. Eu não estou dizendo que isso é ruim necessariamente. Ter um lugar para encontrar, ter um lugar para se reunir, mas o que eu estou dizendo é que esse nunca deveria ser o objetivo final. Jesus nos chamou para fazermos discípulos, de formas que nós os batizamos, os ensinamos a fazer tudo o que Jesus nos mandou fazer. Esse é o objetivo da nossa vida e isso é tratado de forma tão clara na Bíblia, é algo que está diante dos nossos olhos. Não podemos sentar em nossas grandes e belas igrejas, repletas de atividades, e ainda assim não cumprir o objetivo que Jesus nos deu. É o momento de pararmos o que temos feito e de voltarmos ao que Jesus está nos chamando para fazer. Eu sei que essas palavras são muito claras e ao mesmo tempo radicais, mas eu só quero dizer uma coisa, isso é verdade. Eu já vi isso muitas e muitas vezes. Eu já vi tantas pessoas experimentarem Jesus, estarem cheias de amor por Deus. Então elas entram na igreja e passam a tentar a servir. Elas ficam tão ocupadas com as atividades, fazendo muitas coisas. E no meio de tudo isso, ao tentarem servir a Jesus nessa caixa, de repente elas perdem o primeiro amor. Elas estão esgotadas, elas estão cansadas, elas estão ficando frustradas, porque nós temos feito muito, nós temos entregado muito, colocamos muito dinheiro e vemos pouco fruto. Eu já vi isso muitas vezes, as pessoas perderam o primeiro amor dessa forma. Eu acho que é chegada a hora de uma reforma, é o momento de voltarmos a fazer do jeito que Jesus disse para fazer. Nós podemos seguir um caminho como seguimos, podemos continuar fazendo do jeito que fazemos e ver pouco fruto, como temos visto. Mas acredito que existe uma maneira melhor, existe uma forma de fazermos exatamente do jeito que Jesus disse, em que deixamos de lado a nossa visão, plano, objetivo, nosso pensamento sobre a igreja, sobre como fazer igreja e fazer discípulo,
Então, realmente dedicamos tempo para olhar para Jesus e para o que Ele disse. E uma das coisas que Ele também está dizendo, está em Mateus 11, 28 e 30. Jesus disse: venham sobre mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é algo que Jesus também está dizendo, que o jugo dele é suave. Ele disse que deveríamos ir até ele e encontraríamos descanso. Porque nós vemos hoje tantos se cansando de servir a Jesus e se desviando. Porque vemos tantos pastores e líderes ficando estressados e parando de ministrar. Eu tenho visto isso repetidamente, de novo. Por que vemos essas coisas? E Jesus está dizendo: não seria porque estamos muito ocupados fazendo outras coisas e não temos feito o que Jesus disse para fazer? Eu acredito que é isso. Porque eu tenho visto isso repetidamente, de novo. Existe liberdade em servir a Jesus. Há liberdade quando fazemos da forma dele. Não precisa ser tão repleto de atividades, não precisa de muito dinheiro, não precisa ser um fardo muito pesado. O modo como Jesus nos chamou para fazer é simples. É muito mais fácil e é muito mais poderoso e é muito mais frutífero. Então, novamente, precisamos parar de fazer o que estamos fazendo e olharmos o que Jesus está dizendo em sua palavra. Permita-me ler mais um pouco do livro. A verdade é que hoje, 2000 anos após o período em que Cristo esteve na Terra, estamos gastando nosso tempo, força e dinheiro para fazermos com que a nossa igreja tenha sucesso. Nós gastamos tempo, força e dinheiro para fazer com que as pessoas compareçam nos encontros da igreja. No entanto, não temos feito o que Jesus nos disse para fazer. Talvez seja essa a razão de termos visto poucos frutos e o motivo de vermos tantas pessoas perderem a fé e o primeiro amor a Deus. Nós, como discípulos de Jesus, temos pescado uma noite toda e não temos conseguido nada. Como os discípulos de Jesus fizeram em João 21, agora é o momento de fazermos o que ele disse. Agirmos de acordo com a sua palavra. É tão simples quanto lançar a rede para o outro lado. Nós vamos nos concentrar tanto em ser primeiro a igreja, depois a missão e Cristo em terceiro. Primeiramente vamos começar com Cristo, e então Ele revelará a sua missão para nós. E então deixaremos a igreja se desenvolver da maneira como Jesus planejou que se desenvolvesse. Amém? Eu te convido a dedicar um tempo. Parar de fazer o que está fazendo, então olhar para as palavras de Jesus. O que Ele nos chamou para fazer? O que Ele te chamou para fazer? Muitos anos atrás eu era culpado nisso que eu estou dizendo. Eu era culpado por agir assim. Primeiramente igreja, missão em segundo e Cristo em terceiro. Eu quero admitir, eu estava tão ocupado em fazer igreja e missão que eu realmente esqueci de Cristo. Mas então eu dediquei um tempo em que eu realmente estive olhando para o que Jesus disse, eu estava olhando para o que Ele estava falando. Então eu mudei a maneira como eu fazia as coisas. Comecei com Cristo primeiramente. E eu olhei para Ele e para a sua palavra, para o que Jesus estava dizendo, para o que Jesus nos chamou para fazer, e como Ele quer que façamos a missão. Então eu comecei a fazer missão, não do meu jeito, não do jeito da igreja, mas do jeito de Jesus. E isso fez mudar tudo. Os frutos são maravilhosos. Então eu percebi como Jesus está edificando a igreja dele. Uau, eu amo isso. Os frutos são tão maravilhosos agora. Temos visto o mundo se transformando e não é um jugo pesado, é um fardo suave. É muito diferente fazer do jeito de Jesus. Então eu realmente quero encorajá-lo a dizer sim ao chamado que Ele nos deu. Eu sei que você vai gostar muito. Eu sei que você verá mais frutos se fizer como Ele te chamou para fazer. Então espero que você esteja pronto para dizer sim e segui-lo. E enquanto não nos vemos novamente, eu te encorajo a tirar um tempo e ler as palavras de Jesus em Mateus 10, Lucas 9 e Lucas 10. Onde lemos sobre como Ele enviou os 12 e como Ele enviou os 70. Leia o que Jesus disse aos primeiros discípulos. Leia o que Jesus queria que eles fizessem, como Ele os chamou para sair e fazer a missão. Leia Mateus 10, Lucas 9 e Lucas 10. Então pergunte a si mesmo:
eu, nossa igreja, estamos realmente firmados sobre a rocha? Estamos realmente obedecendo a Jesus, às suas palavras e ao que temos lido aqui? Ou estamos muito ocupados fazendo outras coisas? Por favor, faça isso. Ouça as palavras de Jesus e obedeça o que Ele está dizendo. Ao invés de estar apenas ocupado fazendo outra coisa, e vamos trabalhar juntos. Juntos podemos retornar e fazer o que Jesus nos chamou para fazer. Então vamos ver o que Jesus está dizendo, ver a colheita que já está pronta. Vamos ver que há uma grande colheita esperando por nós agora. E vamos nos tornar trabalhadores que estão prontos para a colheita. Então vamos encontrar uma pessoa de paz, como Jesus está falando. Algo que eu pretendo tratar mais tarde. Deus abençoe a todos vocês e compartilhem esse vídeo e ajudem outras pessoas a se afastarem de o foco ser a igreja primeiro, a missão em segundo e Cristo em terceiro. E volte a focar em Cristo primeiro. Cristo, somente Cristo. E então faremos a missão, do jeito que Ele disse. E então terminaremos com uma igreja totalmente diferente, poderosa, tanto quanto aquela que lemos no livro de Atos. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo. Vejo você numa próxima.